Boa tarde, pessoal. Então, como o Arlen falou, eu trabalho lá na Secretaria de Educação desde 2016, mas eu atuo na educação já desde 2005, né? Sobre a questão de direitos autorais, eu venho buscando conhecer um pouquinho sobre esse assunto, né? E atuo aí com algumas orientações, algumas revisões de alguns materiais com relação a isso, né? É um campo, às vezes, muito mais jurídico do que didático, mas a gente já vem aprendendo um pouco. Eu acho que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente quando a gente atua aí na área de educação, porque a gente utiliza e compartilha disso com outras pessoas que podem ir replicando práticas nossas, né? Então, é isso, tá? Vou iniciar com alguns conceitos e, a partir desses conceitos, eu vou aprofundar em algumas dúvidas que eu havia selecionado e que também foram encaminhadas, tá? E espero que seja de grande valia e que seja bastante esclarecedor para vocês. Você compartilhar a tela para mim, por favor, Harlan? Achei que estava passando. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Gente, vocês conseguem ver minha tela agora? Alguém deu retorno com áudio? Gente, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Arlen. Obrigado. Vou fechar meu microfone. Eu vou fechar meu microfone, mas estou ouvindo vocês, tá? A apresentação ainda não está aparecendo. Está sim, para mim está. Para mim também está. Obrigado, gente. Deixa eu tentar. Está. Ótimo. Então, gente, é um pouquinho aí sobre noções de direitos autorais. Vocês vão ver que essa apresentação, eu estou usando aí o Slides Carnival. Na verdade, é uma página que tem alguns modelos gratuitos aí para utilização em apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque no decorrer do material eu vou trabalhar sobre algumas noções de direitos autorais, mas eu já vou utilizar alguns recursos aí que vocês podem futuramente aproveitarem, né? Então, já utilizando mesmo na apresentação do que eu já vou falar com vocês, tá? A Lei de Direitos Autorais, ela é regida pela Lei 9.610, de 98, tá? Essa é a Lei de Direito Autoral brasileira. E é uma legislação que prevê aí que a gente promova, né, e encoraja, faça um encorajamento para a gente utilizar e compartilhar materiais aí, né? E principalmente com a questão dos materiais educativos. O que a gente precisa de se atentar com a legislação é o que pode e o que não pode. E lembrar que, além da lei de direito autoral, essas utilizações, elas também são regidas aí pelo Código Civil. Então, é por isso que, assim, eu falo que é uma coisa mais jurídica do que pedagógica. E a gente precisa entender um pouquinho para não fazer o uso incorreto aí de tudo que tem na rede, certo? Então, vamos conhecer alguns conceitos. Vocês veem aí que nessa imagem que eu coloquei, tem uma referenciação logo abaixo aí, é uma imagem que eu retirei do Pixabay, tá? É um repositório que tem diversas imagens aí, é um banco de imagens que tem imagens disponível para uso não comercial, né? E aí, inclusive, lá vem falando, olha, não precisa de atribuição, mas a gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso, tá?
Sobre os principais conceitos aí, antes da gente aprofundar sobre o tema, a gente tem o domínio público, tá? E aí eu vou lembrar para vocês que tudo que está em domínio público, o autor, né, ele não vai perder a questão de autoria, né, porque não tem como uma autoria ser transferível, né, mas ele não tem mais seção sobre os direitos de comercialização, né, então eu posso reproduzir e distribuir aquilo livremente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do domínio público. Além do domínio público, eu tenho o copyright, tá? E aí eu vou lembrar que o copyright é o direito exclusivo do autor, de uso do autor. Então, ele não permite que você copie, que você faça nada com aquele material dele. O copyright significa todos os direitos reservados. Então, eu não posso mexer, não posso utilizar. O copyleft já é o contrário do copyright, né? Enquanto um proíbe, o outro libera. Então, o copyleft, na verdade, eu falo que ele é o direito, ele proíbe proibir. Então, assim, ele assegura o acesso a qualquer material, a qualquer conteúdo, né? E a gente sempre lembra que a fonte original ela deve ser citada. Tá? Então, copyleft é nenhum direito reservado. E por que eu falo que é proibido proibir no copyleft? Porque a partir do momento que eu uso um material que é copyleft, eu não posso restringir que outra pessoa utilize aquele material meu, certo? Então, eu busquei numa fonte copyleft e vou querer colocar um copyright, não é nem justo, né? Então, o copyleft aí é o proibido proibir, né? E tem ali um conjunto de licenças que a gente chama de Creative Commons, né? O Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos e que o foco dela é superar esses obstáculos mesmo, na questão de compartilhamento e uso de material. E no Creative Commons a gente fala que alguns direitos são reservados. Por quê? Porque tem o Creative Commons que eu posso adaptar, remixar, tem outros que eu só posso pegar e compartilhar, mas eu tenho uma liberdade para utilizar aquele material. Nem que seja um compartilhamento, eu já tenho. Então, o Creative Commons é algo que a gente vem utilizando muito e vem buscando muito materiais que estão sob a licença do Creative Commons. E ainda, atualmente é mais encontrado do que o copyleft ainda, porque o Creative Commons, ele libera, mas ele às vezes tem uma ou outra restrição, mas eu posso utilizar. Como eu falei com vocês, ainda ia falar mais um pouquinho aí sobre o domínio público. No domínio público, a gente tem aqui, cada país tem uma legislação específica, né, sobre o período de tempo que o autor ou os herdeiros ainda podem fazer uso das suas criações, falo usos, no caso, para fins comerciais e legais, né, autorização de uso. Na legislação brasileira, o nosso país ele prevê aí que esse prazo é de 70 anos contado a partir do ano subsequente da morte do autor. Então, a partir daí, o material cai em domínio público, né? E aí a gente pode utilizar o material sem pedir uma autorização para o uso, tá? Agora, se o autor estiver vivo, se o material for material protegido, a utilização deve ser feita somente com a autorização, ok? Uma dica aí. Ao acessar um site, né, para a gente saber se o material está em alguma dessas licenças, é importante a gente olhar na política de privacidade e no termo de uso daquela página lá. E aí a gente consegue ter uma ideia, né, se aquele material ele pode ser utilizado, se ele não pode ser utilizado, ou se ele pode ser e como ele deve ser referenciado, tá? Ao final, eu vou tentar fazer com vocês, mostrar um pouquinho como é que procura esse termo de uso, política de privacidade, algumas das informações que eu estou
repassando com vocês, tá? Os recursos educacionais abertos, os REA. Os REA são materiais para uso da educação, né? E o REA já se tornou uma comunidade aí que já é bem conhecida, e é uma frente que defende a criação e o compartilhamento de materiais. Então, os materiais que são recursos educacionais abertos são aqueles que a gente pode reutilizar e deve compartilhar depois, né? Então, assim, é uma frente bem bacana, tem páginas já que a gente encontra muita informação sobre isso, e tem um site que a gente consegue fazer um filtro aí de aplicativos, de livros, imagens, que estão aí nessa frente, seguindo essa mesma estrutura aí de REA, que é Recurso Educacional Aberto. O REA, ele vem num ciclo, né? E esse ciclo, ele inicia ali no encontrar, né? Então, eu busco ou na rede, ou nos meus materiais, ou anotações anteriores, algum material que eu preciso estar trabalhando, né? Eu fazia muito isso na época que eu lecionava, porque eu sempre tive o hábito de fazer cadernos de plano de aula. Então, inicialmente eu fazia as anotações, depois eu comecei a fazer digitalmente esses planos de aula, né? Então, facilitava o acesso, mas a ideia a partir do material que eu tinha, às vezes eu lecionava determinado conteúdo e encontrava uma maneira diferente ou algo que eu pudesse adaptar, então eu fazia anotações naquele caderno, ia pregando algumas coisas, então assim, entre aspas, desorganizava meu caderno de plano de aula, mas no ano seguinte eu aproveitava aquilo e incorporava, então eu ia enriquecendo meu material, então a partir disso, não era um meio digital, mas era uma maneira que eu encontrei para organizar essas informações. Então, encontrar o material é o primeiro passo no REA. Depois que eu encontrei, eu posso criar, né? Ou se eu não quiser, a partir de um material encontrado, eu posso criar a partir do zero. A partir daí, adaptar, então eu vou pegar, contextualizar, eu vou melhorar o que tem ali, né? Lembrando que nesses casos, se for algo que estiver na rede, ou eu preciso de utilizar materiais que eu posso realmente fazer o uso dele, né, para adaptação. E por fim, antes do passo que inicia novamente o fluxo, é o utilizar, que é a prática, né? Logo em seguida a gente compartilha, porque eu acho que assim é o que a gente tem que deixar em alta na educação, a partir dessas criações e práticas que a gente cria, que são interessantes e que a gente vê que surte algum efeito e que tem um resultado diferente. A gente fala que não é uma receita de bolo, né? Nem sempre porque deu certo em um lugar, vai dar certo em outro, mas pode ser que dê, né? Ou se não der de um jeito, a gente adapta para que dê certo em outros lugares, de outras maneiras, né? Então, por último, a gente fala que é o compartilhar, para que esse ciclo se inicie novamente, que a pessoa vai encontrar, criar, adaptar, utilizar e novamente compartilhar isso aí, tá? Mais informações sobre o REA, tem aí eu deixei aí no pé da página, né, uma dica aí, aonde vocês podem estar localizando recursos educacionais abertos, tá? Então, para saber mais, acesse aí o aberto.org, ok? A partir desses primeiros conceitos aí, que eu passei para vocês, né, que eu acho que são conceitos importantes e que às vezes não é aquilo que a gente vai ter na prática, mas é a partir deles que eu vou conseguir entender um pouquinho aí do que eu tenho disponível na rede ou nos materiais físicos, né? A partir dessas definições, então, podemos elencar algumas questões. 1. Tenho direito de autoria sobre aquilo que produzo durante o expediente Antes de responder a essa questão, eu gostaria de esclarecer, né,
que todas as perguntas que estão nesse material, eu tentei responder seguindo, né, a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais Brasileiras, e alguns materiais que estão aí da referência dessa apresentação, sendo que alguns dos materiais que foram utilizados são materiais com licença Creative Commons, tá? Então, e disponíveis também na página de recursos abertos. Então, o que acontece? Por padrão, o empregado público, ele não tem o direito de autor assegurado às suas publicações intelectuais quando realizadas durante o expediente de trabalho, e alinhadas com a finalidade institucional, no nosso caso, a finalidade da administração pública. Quando eu falo direito de autor, não é que ele não tem autoria sobre aquilo, ele tem autoria por ter produzido, que é um direito moral, que a gente precisa, alguém criou, quem que criou, né? Só que ele cede o direito de comercialização se aquilo tiver sido realizado durante o expediente de trabalho, certo? Então, é a seção, né, de disponibilização mesmo. Então, e a princípio, por estar na administração pública, de certa forma, você já está indiretamente já produzindo e compartilhando algo que vai poder ser utilizado por estar sob seção da administração pública. Próximo. Há tratamento diferente para a utilização dos conteúdos no ensino público ou todos os materiais disponíveis online são protegidos? Então, assim, é uma questão que às vezes o pessoal pergunta muito, por quê? Se é para usar na educação, a gente pode, a gente acha que pode, né? Mas não é assim. Então, assim, a legislação de direitos autorais é uma legislação que é de 98, é uma legislação bastante antiga ainda, né, que ainda não foi adaptada, né, às novas tecnologias digitais de informação e comunicação, mas é a legislação que está em vigor até hoje. E aí a gente precisa se atentar que a grande maioria dos materiais que estão disponíveis na rede são materiais protegidos. E para utilizar, a gente precisa pedir autorização do autor, senão a gente está violando aí os direitos alheios, né? Então, a gente vai considerar que a regra é tudo que está na rede é protegido, e a exceção é eu pegar uma página e falar que ela colocar que ela é Creative Commons, ou que ela é copyleft, e por aí vai. Então, em regra, o que não tem nenhuma informação é copyright, é protegido. Para que ele seja livre, ele precisa estar escrito lá que ele é copyleft, ou que ele é Creative Commons, que ele tem alguns direitos reservados, ou que ele não tem direito reservado. Tem que estar lá explicitando isso. Se não tiver, é copyright. E aí é interessante que a pessoa consulte, né? Então, se a licença é Creative Commons e qual é o tipo, no caso tem algumas páginas que às vezes vem assim, o conteúdo, o texto, a parte textual desse site está sob a licença Creative Commons, porém as imagens estão sob com licença tal. Então, assim, pode acontecer de uma página ter alguma parte textual com a licença Creative Commons e a parte de imagens, às vezes, ter algum direito autoral. Mas aí, geralmente, vem especificando. Agora, se não tiver essa especificação, se tiver só falando que é Creative Commons, ótimo. É um material que pode ser, pelo menos, utilizado, né? É importante verificar a política de uso e a política de privacidade e o termo de uso, porque se tiver ok, falando que pode ser utilizado, ótimo, não tem problema, né, a utilização, porém, se lá no termo de uso já estiver falando, é proibido reproduzir, por aí vai,
não tem jeito de utilizar de forma alguma. Se o material ou a obra já estiver em domínio público, beleza. E aí a gente tem aqui no Brasil o nosso portal, que é o portal do domínio público, né? E ele é alimentado ali com imagens, com livros, com vídeos, áudios e por aí vai. É uma gama aí de materiais que já caíram em domínio público e que podem ser utilizados sem pedir a devida autorização ao autor. Lembrando que mesmo que não precise pedir autorização, é importante fazer a devida referenciação, reconhecendo, né, moralmente quem produziu aquilo ali. É possível utilizar imagens com notícias divulgadas em jornais ou revistas? Bom, as publicações jornalísticas, elas também são protegidas por direitos autorais, né? E aí, para utilizar, a gente precisaria da autorização expressa do autor, né? Tem uma hipótese que fala da reprodução da notícia, o artigo informativo, que ela não constitui uma ofensa ao direito autoral. Ela vem lá no artigo 46, né, que fala assim, que seria permitido, né, a reprodução na imprensa diária, ou em periódicos de notícias, de artigo informativo, em diários, mencionando o autor, né, e onde que aquela publicação ela foi encontrada. Só que aí a gente não tem um esclarecimento na legislação quanto à reprodução de notícias disponibilizadas online. E aí deixa isso muito em dupla interpretação. O que a gente sugere sempre é que seja feita a reprodução, coloca lá o link, né, e aí devida indicação da fonte de onde saiu aquela notícia para evitar problema. É uma sugestão. Aí é sobre o que eu havia falado aí, para que é importante ter atenção, né? E aí é linkar mesmo essa notícia indicando a fonte. Quarto, posso utilizar fotos, imagens, áudios, vídeos ou textos extraídos da internet? Então, não é possível, né, utilizar as fotos, imagens, áudios, vídeos ou textos extraídos da internet, porque os documentos que estão na internet, não necessariamente eles estão em domínio público, né? Então, ela não é porque está na internet que é para livre utilização. E isso é previsto lá no artigo 29 da Lei de Direitos Autorais. Então, assim, é importante a gente frisar que isso também se aplica, principalmente, né, na educação, aí as charges e tirinhas. Que às vezes o pessoal vê, charge e tirinha pode, porque é educativo. Isso se aplica a charges e tirinhas também. E aí, é importante lembrar que não é suficiente apenas citar a fonte, tá? Se o autor, ele produziu algo que é copyright, então ele fala, eu não quero que ninguém reproduz ou utiliza. Aí eu pego, utilizo e cito a fonte. Eu estou falando que eu posso utilizar, sendo que o autor já me proibiu de fazer o reuso, então, não basta citar se o autor já colocou ali um material sobre proteção, tá? 5. Preciso citar a fonte de imagens, áudios, vídeos e conteúdos da internet? Precisa e deve. Então, ao utilizar imagens retiradas de banco de internet, faz-se necessário mencionar a fonte, tá? Então, a gente respeita aí o direito de quem publicou a obra. Mesmo que, às vezes, a gente faça uma busca em algumas páginas e fale, não requerida a atribuição. Não é requerida a atribuição, mas é um direito que a pessoa tem de ser reconhecida por aquilo que ela criou, né? E aí a legislação, ela também, ela prevê, né? Olha, permanece ao autor o direito moral e patrimonial sobre a obra que criou. E os direitos morais do autor, eles são
inalienáveis e irrenunciáveis, ou seja, quem criou, criou, independente se ele cedeu o direito de uso, se ele está disponibilizando, ele continua sendo autor daquilo, não tem como eu transferir uma autoria. A autoria é de quem criou, né? Então, é importante sempre estar referente. Sexto, a recomendação para a utilização de vídeos e áudios do YouTube. Então, mesmo que o vídeo no YouTube, mesmo que o vídeo esteja no YouTube, não significa que esse material ele está em domínio público. Ou seja, se o material ele está no YouTube, não quer dizer que ele está lá e que eu posso pegar e utilizar ele da maneira que eu bem entender, não. Os materiais que estão disponíveis no YouTube, eles também são protegidos por direitos autorais, tá? E seguem a mesma legislação, tá? E a regra geral, conforme o artigo 29. É necessário a autorização prévia do autor para que esse material seja utilizado e seja reproduzido. Uma dica. Principalmente com a questão de vídeo aí. Utilizar material apenas como referência, citando o link de acesso. Então, às vezes, por exemplo, eu quero usar um material do YouTube. Vamos pegar, então, vamos referenciar, olha, acesse o vídeo tal na página do YouTube por meio desse link. E aí eu não estou infringindo o direito autoral. Estou indicando aquilo que eu queria indicar mesmo, mas eu estou mandando o link ali, referenciando o link, falando com a pessoa para entrar no link, e ele vai acessar a página lá do conteúdo que eu já queria utilizar. No YouTube é possível que a gente faça também uma busca e utilize materiais que estejam sob a licença Creative Commons. E aí é um material que a gente vai poder usar e que não vai ter um problema para estar fazendo essa utilização, né? Utilize a biblioteca de áudios livres do YouTube. Então, também tem essa opção lá no YouTube de estar fazendo, né, o uso dessa biblioteca de áudios livres, né, e é um material bacana que a gente pode utilizar, e é um material bem rico e que auxilia bastante para a produção de materiais, fundos de vídeo, é bem legal. Sétimo, posso utilizar links para materiais disponíveis na internet? Posso e devo, né? É interessante, é legal a gente linkar materiais como vídeos, capítulos de livro online, entre outros materiais. E aí é uma coisa lícita, né? Eu vou pegar e vou linkar. Olha, acesse o texto que está disponível em tal página. Às vezes o material está protegido, é um material bacana, eu gostaria de estar utilizando, mas eu não posso utilizar no material que eu estou produzindo. Mas eu posso referenciar. Então, faz uma linkagem, usa o link ali, acesse o material, e aí é interessante. Você pode criar uma estrutura com um hipertexto, né? Então, você vai criar um material que às vezes vai direcionar para um outro, mas que a pessoa vai retornar, né? E aí pode estar linkando para algo que seja bem interessante. Oitavo. Que tipo de material os docentes devem utilizar no decurso de suas aulas? Na Lei de Direitos Autorais, a gente tem parcialmente aí no artigo 46, né, o artigo 46 fala do que não constitui ofensa aos direitos autorais. Eu não quero dar uma olhada na legislação toda. Dá uma olhada no artigo 46, que tem algumas informações interessantes, né? E aí a gente pega lá no artigo 46, o item 4, que ele fala o seguinte, que a representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro
ele não é uma ofensa ao direito autoral. Então, às vezes, eu preciso, né, eu quero trabalhar com meus alunos, eu quero reproduzir uma cena teatral ou alguma música específica, né, para trabalhar algum tema específico, desde que seja no decurso das aulas e sem fins lucrativos, não é uma ofensa aos direitos autorais. E aí eu volto com uma pergunta que a gente teve na parte da manhã. E se eu quiser publicar? A gente tem que ter um cuidado com relação a isso. Por quê? Inicialmente, a gente precisa daquela autorização de uso de voz e de imagem, né? Bom, a partir dessa autorização, o que a gente tem que ter atenção também? Além do direito de uso de voz e imagem, aquela música que eu estou reproduzindo com meu aluno e que eu estou divulgando na rede, é uma música que ela é protegida por direitos autorais? Porque se for, aí a gente entra num... Pode ser que seja um problema, porque como a legislação ela é de 98, ela não trata dessa questão de mídia, de pegar isso e divulgar. Então, eu pegaria algo que foi reproduzido, estou usando no decurso da aula, mas o divulgar já passou, é uma prática que aconteceu e que eu estou divulgando, então, foge um pouco do decurso da aula. Então, assim, é importante ficar atento com relação a isso, a não ser que seja um material livre de direito autoral e que possa ser feita já a reprodução, ou que já caiu em domínio público, o autor já faleceu, já tem 70 anos, e aí eu posso utilizar, não tem direito que incide sobre isso, e aí não tem um problema, certo? 9. Quais precauções devo tomar com minha imagem e das pessoas ao meu redor? A questão mesmo da imagem é ficar atento quando a gente é fotografado, né, e a gente dá o direito de alguém nos fotografar, ou registrar um vídeo, ou captar a nossa voz, né, e a gente concede essa autorização, o fotógrafo que conseguiu essa autorização, ele detém os direitos sobre a representação fotográfica ou audiovisual da pessoa. Então, geralmente, quando a gente faz isso, a gente cede, ou que a gente pede, né, que a pessoa faça essa sessão, a gente está se resguardando de um problema posterior. 10º. Como referenciar os materiais autorizados que eu utilizo? Então, eu coloquei ali bem entre parênteses autorizado. Por quê? Como eu já tinha falado antes, se não for autorizado, não adianta referenciar. Não é nem para pegar se não é autorizado, né? Então, os materiais aí autorizados, para a gente referenciar, não há um único modelo a seguir, a não ser que seja um material que peça, olha, referencie de acordo com as regras da ABNT, ou então, às vezes, é um professor que já quer trabalhar com as normas da ABNT com os alunos, então, às vezes, ele já utiliza na prática, além dos materiais, essas formas de normatização, até para servir de exemplo e para multiplicar isso para os alunos que posteriormente já venham utilizar dentro das regras, apesar que uma ou outra formatação muda dentro da regra da ABNT, né? Mas a sugestão é que a referência seja feita de forma que a pessoa que vai acessar aquele conteúdo, ela saiba aonde ela pode encontrar. Então, a sugestão é colocar o título da obra, o autor, a fonte. Então, é algo que pode facilitar para que a pessoa encontre esses materiais. Aí é preciso ter bastante atenção, tá? Eu até coloquei aí a questão nesse próximo slide, o seguinte, que é importante, é indicar o local da obra, ou se não, onde você encontrou, tá? E aí, e sim é o link da fonte oficial. Por que eu estou falando isso? Atualmente, muita gente tem aquele Pinterest, que é um aplicativo, e assim, eu gosto muito de usar para imagens, né? Mas tem gente que busca diversos materiais e vai salvando ali no aplicativo. Então, assim,
aquilo é um repositório. Então, muitas vezes a gente acha materiais interessantes, às vezes do mesmo tema, e ele busca por temas também, ou por imagens semelhantes na rede, e você deixa ele alocado. Então, é interessante que você pegue aquele material, na hora que achar um material que é interessante, está no Pinterest, seleciona ele e olha realmente qual é a página oficial daquele material. Geralmente, na página do Pinterest, do lado lá da imagem, tem a fonte oficial, da onde é que aquele material saiu. E aí, a partir de lá que você vai olhar se o material é protegido ou não. A partir só do Pinterest não adianta, porque o Pinterest é um repositório, assim como o Google Imagens. Referência, Google Imagens, está errado. O Google Imagens é um buscador. Então, eu não estou referenciando, eu estou colocando o buscador, mas o buscador ele não detém os direitos sobre aquela imagem que eu achei lá, certo? Então, é importante buscar realmente a fonte oficial de onde foi encontrado determinado material. 11. Posso fazer o uso de qualquer mapa disponível na rede? Então, os mapas, eles seguem o mesmo padrão das imagens, das tirinhas, das charges e dos demais materiais. Então, quem criou o mapa, ele também tem uma autoria sobre aquilo que ele fez. Ele também é regido sobre a lei de direitos autorais. Então, para mim utilizar, vai depender do que está disposto no site ou abaixo da imagem, no local onde esse mapa se encontra. Então, tem uma dica aí para vocês, que é utilizar mapa sempre de páginas livres, né? Utilizar mapas quando possível e se for aplicado às necessidades aí que precisa do Google Earth. E dentro do Google é interessante verificar as atribuições nessa apresentação que eu estou colocando para vocês. Tem aí o link no campo atribuições aí, que eu já deixei linkado. Quais são as atribuições que eu preciso dar a Google ao utilizar aquele material? Tem uma sugestão, lá tem explicando, né, o que precisa ser colocado na referência quando utiliza mapas do IART, lá do Google. Outra sugestão é utilizar mapas e imagens da Enciclopédia Britânica. E a Enciclopédia Britânica, ela tem um material, assim, magnífico, né, muita coisa, muito material, tem coisa bem completa lá, que dá para ser buscada e que dá para ser utilizada. E como é que a gente fica sabendo que se pode ou não? Lá no termo de uso da Enciclopédia Britânica, que foi assim que eu descobri, vem informando, né, que pode ser utilizado e como que esses materiais que estão disponíveis lá podem ser utilizados. Então, seria interessante buscar lá dentro da Enciclopédia Britânica os diversos materiais, que eu acho que é bem bacana e pode enriquecer bastante a aula e não ter problema quanto à infração, quanto aos direitos autorais, desde que siga ali o que está lá exposto nos termos de uso. 12. Posso usar imagens que estão nas redes sociais? Bom, da mesma maneira que acontece com as outras imagens, né? O que está na rede social também depende de autorização para uso, né? A autorização do fotógrafo ou autorização, dependendo do que for, da pessoa que foi fotografada, né? E aí eu coloquei até uma notícia que eu achei lá na página do canal Tech, né? Foi noticiado em setembro desse ano, que o Facebook e o Instagram anunciaram, né, que eles já têm uma ferramenta aí que consegue rastrear imagens que são fruto de outras imagens já existentes, né? Inicialmente, essas imagens, esse rastreamento vai ser feito apenas para empresas parceiras e tudo. E como Facebook, Instagram, ele é global,
né? E eles não vão abrir, vão fazer uma ferramenta já para divulgar assim, para todo e qualquer uso, né? É algo que eles vão fazer com calma, é um piloto, e eu acho que até para ver também, dar certo mesmo, e a gente vai realmente, isso vai ser disseminado, né? Então, assim, isso inicialmente está sendo utilizado com empresas parceiras, né? Vamos dizer que, por exemplo, eu criei uma página minha e é uma página legal e que tem diversos seguidores. Acontece muito aqui que um monte de página que às vezes você acha que é daquela pessoa e nem é, né? A pessoa pega uma imagem minha, às vezes altera, sei lá, a cor do olho, não sei, a sobrancelha, alguma coisa, e cria uma outra página, né? E às vezes aquilo ali não é. Estou usando esse exemplo, mas não é só no sentido de página, eu falo no sentido de publicação de imagem, de qualquer outra coisa, né? É igual a gente vê lá o perfil famoso, ele tem um verificado ali que você sabe que aquilo realmente é daquela pessoa, né? Então, assim, ele já tem uma estrutura, um mecanismo aí para verificação também de imagens que são imagens protegidas ou não. Né? Então, é bem bacana. E a gente, bom, espero que isso futuramente ele venha para demais usuários. 12. Muita gente pergunta sobre isso aí, eu acho que é algo que é bem interessante, né? Tudo bem, tem a lei de direitos autorais, mas e aí? E se eu infringir algum direito? Quais são as punições? Então, assim, aí a gente já entra num campo mais jurídico, né? E aí a gente, das punições, lá no artigo 184 do Código Penal, além de retirar a obra de circulação, né, que viola os direitos autorais, pode ser paga indenização, ser multado e até ser preso. Aí eu vou lembrar para vocês que há pouco tempo, se eu não me engano, aconteceu, foi com o Roberto Carlos, né? Alguém já havia feito a biografia dele, publicado e depois reproduzido, e depois não pôde comercializar. Então, às vezes, a pessoa pegou aquilo ali, teve um trabalho imenso de pesquisar, criar material, mandar para a gráfica, revisar, só que o principal cuidado que deveria ter tido de pedir a devida autorização para a utilização, a pessoa não fez. E aí o material, mesmo que tenha sido gasto tempo, recurso financeiro e tudo, a pessoa não pôde publicar, né? Então, assim, tem que ficar muito atento com relação a isso. E aí, tem ali uma atenção, cuidado, porque as ilustrações do Google Imagem, elas não estão livres dos direitos autorais, tá? Então, nem mesmo elas. Tudo que está na rede, a gente vai considerar que a regra é protegida e que a exceção é eu permitir. 13. Então, assim, a gente viu algumas perguntas, vimos algumas definições, mas e na prática? Onde eu posso encontrar imagens livres? Então, assim, há uma gama imensa, né, de bancos de imagens livres atualmente. Tem gente que fala, mas eu não acho para o que eu preciso. Acho assim, mas tem que ter. Tem assuntos que às vezes a gente vai ter que ter um pouquinho mais mais tempo, né, para estar fazendo a busca, para estar localizando o que realmente se aplica, mas acha, né? E então, assim, há uma gama imensa, né? E aí tem bancos para usos os usos diversos, fins não comerciais, para fins comerciais, né? Então, assim, acha muita coisa. No Google Imagens, há uma opção da gente fazer. Lá no Google Imagens, a gente faz a busca da imagem, faz a busca do que a gente quer, seleciona para visualizar só a imagem, vai em ferramenta, pede o direito de uso só Creative Commons, e aí é um material que pode ser utilizado e que a gente não vai ter um problema. Lembrando que depois que faz essa busca, precisa clicar na imagem e verificar qual é a fonte oficial dela, porque aí a gente garante que aquela imagem, ela é realmente uma imagem que pode ser utilizada. Ao final, a gente vai tentar ainda estar mostrando como é que faz essas buscas para facilitar para vocês. Então, assim,
Além das imagens que eu referenciei no decorrer dos slides, vocês devem ter visto que no pé da página dos slides, igual acontece com esse, tem a imagem aí que é do Pixabay, eu vim utilizando muitas imagens de bancos e repositórios livres. Além desses bancos que eu coloquei para vocês, tem aí um Splash, tá? Que é licenciado, ele é licenciado para uso, tá? Tem o Flickr, mas aí é preciso ficar muito atento com o Flickr. Eu vou mostrar para vocês. O Flickr tem alguns materiais que tem todos os direitos reservados e tem alguns que possuem alguns direitos reservados. O que acontece? Que às vezes muitas pessoas tiram fotos e tudo e colocam no Flickr como se fosse ou para guardar mesmo, mas eu não quero que ninguém utiliza, ou para fazer um catálogo de venda. Eu sou fotógrafa, eu queria um lugar para me divulgar e às vezes eu vou divulgar aquilo no Flickr, por exemplo. E aí, no Flickr eu posso encontrar imagens que são com todos os direitos reservados. E aí, nesses casos, são materiais que não podem, né, ser utilizados. Então, ao buscar lá, é preciso ficar muito atento. Tem as músicas e trilhas, que pode ser encontrado lá no Jamedo, no Freesound, que é Creative Commons, mas também tem no YouTube, na biblioteca de áudio livre lá do YouTube, que é bem tranquilo de estar encontrando também. E diversos materiais, como músicas, livros, fotos, vídeos, que a gente pode encontrar no Wikipedia. E o Wikipedia, eu vou dizer que quando eu fiz minha primeira especialização, a gente falava assim, não busca no Wikipedia, porque o Wikipedia é um wiki, por ser um wiki, é um material que é criado por várias mãos, várias pessoas, né? Mas, atualmente, os materiais do Wikipedia, eles passam por uma curadoria, né? Então, assim, mesmo sendo criado por muitas pessoas, várias pessoas também leem aquilo e olham se aquilo está legal, se não está, a gente pode reportar, né, se não for. E também é interessante, olha, eu achei em tal lugar, mas no Wikipedia está falando a mesma coisa que eu achei em tal lugar, ou às vezes com alguma informação um pouco diferente, mas tem o mesmo material, e lá é o material que eu posso utilizar, porque quando a gente produz o material e deixa no Wikipedia, lá vem na licença para você autorizar o direito de uso e reutilização do material, né? Então, é interessante, é sempre importante verificar se está tudo ok mesmo com a informação que está lá. Não, é igual de uma referência de uma fonte que eu tenho num livro, ou de algum outro lugar que eu já consultei, só que lá é livre, então eu posso pegar e utilizar. Imagens a gente encontra lá no Wikipedia, no Wikimedia, que é um braço do Wikipedia, que também é bem interessante, né? Tem uma outra página que chama Commons, que a gente acha materiais aí sobre a licença do Creative Commons, né? Tem aí o Relia, né, que tem materiais diferenciados, tem aplicativos, livros, áudios, vídeos, que podem ser aí encontrados também, que estão sobre licença aí de uso. Todo o material, então essa última pergunta eu deixei, que é uma pergunta que foi encaminhada, e que, assim, não é sobre o direito autoral, mas é algo que, às vezes, é importante, às vezes é interessante, principalmente para quem é contratado, está fazendo, né? Todo o material que criei está no Drive institucional, mas sou servidor contratado. Como eu poderei acessar os materiais que criei após o término do contrato? Então, assim, a sugestão nesses casos, o servidor que é contratado, ele não perde o acesso ao e-mail institucional de imediato. Então, ele tem um prazo geralmente de 30 dias, se eu não me engano, são 30, 60, para suspensão. O e-mail estar suspenso não significa que ele foi cancelado. Então, ele está suspenso, às vezes eu não vou conseguir acessar o que está lá, mas ainda existe. Então, tem um prazo maior até que esse material ele realmente saia de lá. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que sou contratada, eu
passei em um concurso de outra rede, da rede, por exemplo, municipal, e eu não vou ter mais nenhuma disponibilidade. Às vezes eu já tenho 2 cargos, eu não tenho mais disponibilidade para estar trabalhando, por exemplo, no Estado, e aí eu não vou ter acesso ao meu e-mail institucional. Nesse caso, vai fazendo um backup, compartilha com o seu e-mail pessoal e cria uma cópia, né? Mas pode acontecer também que, igual no meu caso, fui servidora contratada, e aí eu passei no concurso, e agora eu vou ter acesso a tudo que está lá no meio institucional por um tempo, bom, vamos dizer, ininterrupto, né? E aí o material já está lá, né? Então é interessante deixar sempre no drive institucional, porque é um drive que a gente tem espaço ilimitado para inserir as informações nossas que são institucionais, né? Então, assim, deixar o pessoal com as coisas que são pessoais, o institucional com o institucional. E, em último caso, se houver necessidade, fazer um backup ou fazer um compartilhamento e criar uma cópia lá no drive pessoal, porque aí a gente garante que não vai perder o material, né? No slide seguinte aí, eu já venho agradecendo, e no que vem posteriormente, tem as referências, nessas referências aí, alguns materiais que eu utilizei, que são materiais abertos, né? Tem um que é um PDF, que ele tem várias perguntas e respostas, além dessas que eu trouxe para vocês, e eu selecionei as que eu achava que seriam perguntas mais interessantes e algumas que eu adaptei das que foram feitas, né? E assim, eu acho que é de grande valia se tiver depois a possibilidade de estar acessando aí esses materiais que estão na referenciação. Essa última página aí, que é esse material aí que coloquei o link de acesso direto a ele, que é um link de um PDF, e o link da página oficial, que é o do Educação Aberta. Esse, assim, eu vou dizer que é um material que eu fiquei apaixonada quando eu tive acesso, que eu estava procurando, aí ele vem falando tudo voltar para a educação. Então, assim, eu achei, assim, que um material super bacana, muito interessante, e que tem muito mais coisa do que o que eu trouxe para vocês, e que eu acho que é bem bacana, e eu recomendo a leitura. Bom, eu falei com vocês que eu ia mostrar como é que encontra alguns materiais, e aí a gente faz essa busca e deixa por fim para responder algumas questões que venham a surgir, tá? Lá no Google, aí eu já vou pedindo lá assistência aos meninos. Pesquisa a biblioteca de áudio do YouTube para mim, por gentileza. Arlen? Sim, sou eu. Ah, tá. O que você quer aqui? Direitos autorais? Pode ser direitos autorais mesmo. Joia. Então, lá em direitos autorais, gente, conforme eu já havia falado, em filtro, características, Creative Commons. Esses materiais que apareceram aí são materiais que falam sobre, no caso, o conteúdo que eu pesquisei foi direitos autorais, são materiais que estão sobre a licença Creative Commons, ou seja, são materiais que eu posso utilizar. O Arlen entrou no vídeo aí, lá embaixo do vídeo, lá na descrição, em mostrar mais, Não achei. Mostrar mais aí embaixo? Bem no finalzinho aí. Oi, volta lá. Abaixo aí dos zeros comentários, em cima dos 0 comentários aí. Mostrar mais. Na descrição do vídeo. Na descrição. Na descrição. Fechou? Aí, ó.
Ah, tá, perdão, achei. Gente, eu... Olha, Por isso. licença, olha o tipo de licença que já vem, ó, licença Creative Commons, reutilização permitida, ou seja, quando eu faço a busca e lá no filtro eu peço que seja Creative Commons, vai surgir vários materiais Creative Commons, eu só peço uma atenção com relação a isso. Warlen, você faz um favor, pega um vídeo desses que está aí do lado da página. Pode ser esse, qualquer um. Vai abaixo desse vídeo agora e vai lá no mostrar mais aí. Tá vendo que esse não tem? Então, às vezes, muitas pessoas fazem a busca lá na frente, faz o filtro e pega um vídeo que está do lado, aí não adianta. Então, tem que ser nos materiais que surgem ali no filtro, certo? Então, é lá na busca, fez a busca, pegou o filtro, aqueles que estão lá dentro do filtro têm a licença, aí volta para lá. Ah, não é esse, então volto, ou faço a busca de novo, ou volto à página e olho. Esses materiais que estão aí são de licença Creative Commons, certo? Outra busca para mim biblioteca de áudio livre, YouTube. Áudio livre no YouTube. Não, pode ser na busca mesmo. Acho que aí não sei se vai gerar, não. Vai ser no navegador mesmo. Isso. Aí, Library. Depois até pode colocar esse link, pessoal. Não sei se vai dar certo agora, porque mais cedo a gente mandou só o link, estava dando erro, né? Olha, essas músicas gratuitas aí são... Deixa eu colocar aqui no chat. Não sei se entrando direto no link vai dar certo, porque de manhã não deu, né? Mas se der, ótimo. Essa biblioteca aí de áudio livre do YouTube, gente, elas são áudios que vocês podem usar em fundos de apresentação, produção de aula, igual agora muita gente criou material aí para divulgar os PETs, para o PET 300, que teve muita gente, fez muito material bacana. Esses áudios são áudios que podem ser utilizados para fundos, são músicas gratuitas, que não tem, a gente fala, faixa branca, né? Não tem problema ser utilizado, tá? Outra busca para mim agora no navegador. Alguém tentou entrar aí e conseguiu, gente? Ele continua dando o mesmo erro. Mesmo erro? Então, o ideal é buscar no navegador, biblioteca de áudio do YouTube, porque aí a pessoa entra, faz a busca no navegador e aí seria só no tentar no navegador mesmo, geral. Não sei por que esse link está dando erro. Hoje essa Google está aprontando com a gente. Tá, é só fazer a busca então mesmo, no navegador mesmo do Google e buscar biblioteca de áudio do YouTube. Vai ser lá aquele Library, né? O primeiro ícone que aparece. Busca para mim agora no navegador da Google direitos autorais. Imagens. Filtro imagem. Isso. Em imagem, você vai lá no finalzinho, clica em ferramentas, direitos de uso. Creative Commons. Então, assim, eu fiz uma busca de imagens sobre direitos autorais e filtrei todas as imagens que aparecem para mim, que são de licença Creative Commons. Vocês vão ver que tem muita coisa do Pixabay que eu gosto de usar, Pixinio, Pixary, esse Commons, o Wikimedia também, que é um braço do Wikipedia, que é muito bacana. Aí é um monte de imagens que são imagens que podem ser utilizadas e que tem licença Creative Commons. Gente, não é porque apareceu aí que eu já vou pegar e usar, não. Clica na imagem, abre a página e olha lá a referência para referenciar corretamente o material. Aí é só para facilitar a busca. Já achei, agora eu vou lá, clico na imagem para facilitar aí, para fazer a referenciação.
Eu peço muita atenção, porque aparece muito esse Desposifotos. Essa página pode ter algumas imagens gratuitas, mas tem muitas imagens pagas. E aí, tem gente que não acha que dá para ver, ou que não rastreia, e dá para rastrear. Às vezes a imagem ela não tem só o pé de página ali com a marca d'água, tem imagens que tem no fundo, e a gente consegue ver. Eu, por exemplo, quando eu pego um material é fácil de eu identificar, já que o material tá com aquela marquinha, né? Vem lá no fundo, assim, às vezes tem um sombreado clarinho, mas tá lá, Desposifotos, imagens de bancos pagos, né? Então, assim, ficar muito atento, porque se tá com marca d'água no fundo da imagem, não é uma imagem para ser utilizada de forma gratuita. Outra situação, e que eu acho bem interessante, eu gosto muito de utilizar, e tem muita gente que gosta de utilizar, a gente fala que a imagem PNG, que é aquela imagem que é sem fundo, é uma imagem que só tem o contorno. O PNG, em algumas páginas, basta eu clicar, copiar e colar em outro lugar, que ela vai vir sem fundo. Mas não é toda página que acontece isso. Tem páginas que eu preciso realmente baixar a imagem para que ela venha sem o fundo, porque senão tem umas que vêm com aquele quadriculado cinza e branco no fundo. Na hora que eu colo, ela continua com o quadriculado cinza e branco, e aí não fica um PNG, ela fica com o fundo que está incorreto. Então, assim, tem alguns casos que eu preciso realmente fazer um download, outros casos só basta copiar e colar, tá? Lembrando sempre de referenciar a fonte e de procurar lugares que são livres e autorizados para o uso. Busca para mim, por gentileza, uma imagem, pode colocar aí, escola, Flickr. Flickr. Deixa eu ver se... Não filtra imagem, não. Coloca todas para mim. Aliás, pode deixar. Deixa eu ver. Clica nessa. A gente se encontra nos livros. Vamos ver se ela... Vamos ver se ela... Como é que ela tá. Então, a gente pegou uma lá que vai no Flickr, que é um repositório também de imagens. Não abriu, não? Clica de novo nela. Ver Você quer que abra no Flickr? Ok. Baixa abaixo dela e olha para mim, por gentileza. Mais em cima. Olha, todos os direitos reservados. Ou seja, essa imagem é uma imagem que eu não posso estar utilizando. Certo? Então, assim, ela está no Flickr, mas ela tem todos os direitos reservados. No Flickr, a gente também encontra imagens que têm algum direito reservado. E no caso, quando tem algum direito reservado, não tem problema de uso. Mas nesse caso aí, tem, certo? Outra busca para mim, por gentileza, Arlen, escola, Pinterest. Fala de novo. Oi? Não te ouvi. Escola no Pinterest. 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 Escola. Coloca aí uma escola, sei lá, alguma coisa. Pega uma imagem, pode ser essa primeira aí mesmo. Essa aí bonitinha, ó. Clica nela, fazendo favor. Dentro do Pinterest, clica nela novamente para abrir o... Deu um acesso limitado. Vamos ver esse aqui. É porque tá sem login nele. Estou sem login. É. Faz o login. Se tiver acesso, pode, por gentileza. É difícil, né?
Então, pode sair daí. Eu acho que clicar fora dá. Não dá, não. Ah, não. Eita. Pronto. Bom, aí já me deu para salvar aqui direito. Vamos ver aqui. Pode ser essa primeira, pode ser essa com a árvore aí, pode ser qualquer uma imagem, só para me mostrar, exemplificar o que eu... Olha, veja que ao lado da imagem tem a Sararitos. Olha aí um link. Sararitos. Tá vendo? Olha, abaixo de fazer o upload aí, olha. Então, clica, essa página, esse link aí, ele que é a página oficial da onde veio esse PIN. A gente fala PIN, né? Então, a coletânea, a pessoa criou ali, inclusive tem uma fotinha de alguém ali de baixo, que é a pessoa que foi juntando essas imagens lá. Mas essa foto oficialmente está dentro dessa página. E aí, eu preciso de olhar na página se ela tem um termo de uso ou política de privacidade. Então, assim, se lá no termo de uso ou política de privacidade não permitir utilizar, eu não posso fazer o uso, certo? Então, assim, o Pinterest, ele é um repositório, é como se fosse um buscador da Google. A imagem que está lá, ela vem de algum lugar, e é aquele lugar oficial que precisa de ter a referenciação, e não o Pinterest. Outra coisa, busca para mim agora no navegador, Brasil Escola. Todas. Essa é a primeira mesmo. Lá embaixo, no pé da página, por gentileza, termos de uso. A gente tem política de privacidade, tem termos de uso. A gente vai primeiro em termos de uso, porque é ele que rege sobre o uso. Mas se não tiver, porque tem página que às vezes não tem, só tem a política de privacidade, a gente busca nela. Pessoal, então assim, eu dou uma dica. Olha, eu estou com tempo para ler tudo, eu não preciso buscar várias imagens. Beleza, eu vou ler tudo e vou procurar informação aqui. Eu não tenho tempo para ler tudo que eu tenho que buscar saber direito autoral de um monte de imagem, porque isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou num dia e eu tenho 20, 30 imagens para buscar referência e saber se pode ou não. Dá um Ctrl F, que é um atalho do teclado para abrir uma caixa de pesquisa. E isso, gente, não serve só para ir, não. Eu vou buscar lá, sai um resultado de um concurso, eu quero saber se meu nome está lá. Abrir, dou um digito Ctrl e a tecla F e pesquiso meu nome. Ele vai buscar lá o que tem, vai buscar o campo específico ali que eu estou procurando, que é uma palavra-chave. Nesse caso, para direito autoral, eu uso a palavra-chave. Eu procuro copiar, eu procuro reproduzir, eu procuro fins educacionais. Tá lá, olha, buscando copiar lá, o Arlen achou, olha, desde já fica expressamente proibido qualquer cópia ou reprodução que desrespeite a lei 9.610 de 98. Procura mais algum que tenha copiar aí, que você vai achar mais coisa. Lá em cima já tinha, olha, faz de novo. Acho que é um dos primeiros. Em cima dele eu já achei, na verdade. Não foi copiar, mas tinha acadêmico, por exemplo, que é o item 1 aí, olha. O objeto desse termo é de cessão de uso e o fornecimento do conteúdo de modo gratuito através da internet pelo site Brasil Escola, de domínio e propriedade do Brasil Escola ao usuário, a fim de viabilizar pesquisas e estudos para a realização de trabalhos escolares do nível fundamental, médio, universitário, trabalhos de conclusão de curso, dissertação, tese, bem como os outros equivalentes. Ou seja, a página me permite utilizar isso para fins educacionais, né? Então, assim, quando eu pesquisei a palavra cópia, ou eu pesquiso copiar ou reproduzir, na verdade, eu estou procurando alguma palavra-chave para, às vezes, eu não ter que ler aquele termo de uso completo. Eu lendo isso já me dá um respaldo do que eu posso fazer. Não, eu tenho tempo, eu quero ler tudo e entender melhor sobre a página, não tem problema. Mas se não tiver muito material, é uma dica esse atalho do teclado. Bom, eu acho que, assim, das dicas, eu acho que eram essas, né? A busca lá do Google de imagens
Creative Commons, a busca no Flickr, o Pinterest, da onde que vem as imagens e qual que é o local oficial que tem essas imagens. No YouTube, onde eu procuro aí a biblioteca de áudios livres, né, o banco aí de repositório que a gente tem, essas imagens são aqueles que, além desses, né, do Flickr, e esse que a gente buscou aí no Google Imagens, tem aqueles no pé da página dos slides que eu apresentei para vocês, que também são páginas de repositórios que podem ser utilizadas, enfim. De modo geral, era isso. E aí a gente fica agora com os questionamentos e as dúvidas de vocês com relação à apresentação, e aí o que eu tiver conhecimento eu posso estar respondendo, e o que eu não tiver a gente pode estar buscando depois aprofundar para responder posteriormente, se necessário. Então, gente, agora um momento aqui, deixa eu ver aqui no chat aqui, se você anotou algum questionamento, Eliana? Não, aqui no chat não tem questionamento não, Arley. Tem, pessoal? Que eu não vi? Eu saí? Gente, tudo tranquilo? Não é possível. Eu já tentei pegar a pergunta já da manhã e já colocar ela, né? A gente vai fazendo igual na sala de aula, né? Uhum. Eu falo que geralmente quando eu era 4 turmas de 9º ano, a 4ª turma eu acho que tinha uma coletânea de informações, né? Que eram as informações que eu já tinha repassado e que eu via que os meninos entenderam bem, e já juntava com os questionamentos aí que iam surgindo no decorrer das aulas, né? A gente vai aprimorando isso. Então, gente, é muito interessante, porque hoje de manhã até a Caroline chegou a abordar com a gente aí, teve uma escola que perguntou como é que faz com relação, né, a questão de imagem, né, dos estudantes, quando ela faz algum tipo de trabalho e quer divulgar no Facebook, quer divulgar em algum material, como que faz com relação a essa foto dessa criança, principalmente ela quando menor de idade. Eu achei muito interessante, porque nós temos escolas nossas que no ato da matrícula, né, ou de estar recolhendo o documento dos pais no período de rematrícula, elas já têm esse termo de uso de imagem das crianças, elas compartilham com os pais e já pegam já essa imagem para poder fazer divulgação, né, de trabalho desses estudantes no Facebook, no Instagram e outras partes mais, né. Isso aí foi muito interessante, assim, uma pergunta no período da manhã. Gente, a respeito do servidor que é designado, não ficou dúvida nenhuma com relação à utilização do e-mail. Caroline, só assim, esse ano nós fomos surpreendidos aí pela uma ação, né, da secretaria que suspendeu, a gente não foi comunicado, não, o e-mail dos servidores que eram designados. Aí nós já mandamos e-mail lá para o Bruno, para o pessoal lá, para conversar, para que haja realmente, de fato, esse comunicado com o servidor, com 30 dias de antecedência, para o servidor permanecer, né, ou então fazer o backup, porque o e-mail do servidor ele é suspenso, ele é inativo, né? Até o servidor comprovar o vínculo novamente com a Secretaria de Educação, e a partir desse momento, ele se pegar a designação em alguma escola, ele volta a ter acesso àquela conta dele. Então, assim, achei muito interessante. Gente, sobre os trabalhos que vocês vêm fazendo do REAMP, tirar foto de livro, fazer correção de livro em material, poder divulgar para os estudantes, ficou claro para vocês se pode ou não pode? Eliana, você está me ouvindo? O pessoal está tudo caladinho, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Passa. Toda imagem que eu pego da internet para eu montar a minha prova, seja ela online, seja ela impressa, eu tenho que fazer a referência que está lá? Então, não basta fazer a referência. Na verdade, não basta fazer a referência. Eu preciso que isso primeiro possa ser utilizado. Então, geralmente,
eu vou tirar uma foto, igual de manhã alguém perguntou, eu posso tirar uma foto de um livro e referenciar? Poder não pode. Se a gente seguir a legislação, né, se aquele material ele é copyright, se ele é protegido, se o autor não libera o uso, nem se eu citar a fonte não é permitido. Então, não basta nem só citar a fonte, eu preciso primeiro que o material seja um material que pode ser reutilizado, né? Ou ele é copyleft, ou ele é de um banco de ré, ou ele é Creative Commons, né? E aí eu posso utilizar e preciso referenciar. Referenciação sempre. A utilização só quando o autor permite. Caroline, deixa eu fazer outra pergunta. Nós fizemos há pouco tempo atrás uma amostra, né, de casos de sucessos. E o que foi isso? Nós fizemos o primeiro e o segundo ciclo de capacitações com 19 cursos diferentes, e aí nós pegamos aqueles profissionais das escolas que estavam com trabalho em destaque, né, para poder apresentar para a nossa rede. E no meio da apresentação, né, daquele conjunto de apresentações das pessoas que foram convidadas, teve uma que estava falando a questão de trabalhar o português, né, algumas coisinhas, e no meio da apresentação dela, ela usou um vídeo do Chico Buarque, mas foi uma coisa assim, de 10 segundos. Olha só que acontece até conosco, né? Todas as nossas capacitações, nossos módulos, eles são gravados. E aí, olha, até para a gente mesmo do NTE, eu gravei, a gente posta primeiro na nossa página do YouTube, para depois postar no site da SRE, e veio aquela restrição de uso, né, do vídeo, porque teve 10 segundos da gravação Mas não tem nada a ver com coisa monetizada, era uma coisa educativa, aberta, de graça, gratuita para o servidor público. E eu fiquei com essa restrição no meu YouTube. O que eu faço agora? Eu tenho que tirar? Seu microfone está fechado, Caroline. Desculpa. Nesse caso, realmente não pode ser utilizado. Tem gente que fala, mas se eu usar um fragmento, mesmo se usar um fragmento, a gente tem um problema, né? E o YouTube, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito sério com essa questão, né? Ele suspende, aí tem casos que o canal, ele fica, são, se eu não me engano, 3 advertências e tem um prazo, né? Então, ele fica suspenso, depois a pessoa, se ela continuar usando aquele tempo, ela tem uma suspensão, se eu não me engano, quando tem 3 no mesmo período, pode ser cancelado o canal, né? Então, assim, essa questão é uma questão que o YouTube, ele fica muito atento com relação a isso. E aí, é interessante, quando foi esses casos, usamos na capacitação, que era lá uma coisa para formação, mas eu faço um recorte, ou então depois na descrição fala, olha, acesse o link que foi utilizado na nossa apresentação, alguma coisa nesse sentido, para que não tenha problema de suspender e poder até futuramente cancelar o canal. Gente, então olha só que interessante, né, que assim, até nós do NTE, a gente passa por situações, né, de direitos autorais em capacitações que é feita com intuito educativo para a rede pública, né? Isso assim, igual a gente sempre fala, né, Caroline? A gente reforça sempre, todas as nossas capacitações, elas são gratuitas, em título de convite, para que as pessoas, ninguém é forçado, ninguém é obrigado a estar vendo, né? Graças a Deus a gente tem um público aí bem, né, hoje que deu essa problemada no Google aí, nós reduzimos a metade aí a nossa participação. Mas até para a gente mesmo acontece, gente, essas questões de direito de uso de imagem. Há pouco tempo nós fizemos também um vídeo comemorativo aos 300 anos de Minas Gerais, um vídeo da superintendência com participação dos 22 municípios que a gente atende, e nós tivemos que pedir aí, até assim, agradecimento ao conservatório para poder elaborar uma música específica para a superintendência, para poder montar o vídeo, porque a gente sabia que se a gente fosse pegar a música do YouTube, ia dar algum tipo de restrição, né? A não ser que seja aquela da biblioteca lá, livre de áudio gratuito lá do YouTube aí. Isso. Beleza,
Não, mas aí o conservatório, eles produziram sim uma música pra gente, ficou muito bom o nosso vídeo, tá lá também no nosso canal, lá disponível para todos. Foi o jeito que nós conseguimos para poder não ter essa implicação com questões de restrições de uso do próprio YouTube, tá? Vamos ver Outra aqui. questão que às vezes acontece, Alan, às vezes a pessoa, hoje em dia tem muita gente que está aí nessa questão, né, de youtuber e tudo, às vezes a pessoa, então eu fiz uma transmissão ao vivo e vou replicar essa transmissão ao vivo no meu canal. O canal é meu, eu fiz e estou replicando uma coisa que eu já apresentei lá, pode dar problema também. Interessante. Vamos lá. Gente, não deixem de escrever o nome de vocês lá no chat, porque nós estamos também com um probleminha aqui de chamado. Hoje o negócio tá aqui bom demais. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Porque assim, o assunto de apresentação da Caroline, ela já finalizou e nós estamos aqui agora para poder esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham, né? Arlen, só uma Oi. observação também, que eu fiz, eu até lembrei, eu fiz esses dias, né, no YouTube mesmo, uma apresentação para uma pessoa aqui, sobre o PET 300. E ao finalizar, eu já coloquei lá na configuração que fosse licença Creative Commons. Então, a título de sugestão, quando for autoral e que vocês queiram utilizar, e às vezes até para regional ou para que outros professores possam utilizar e que não tenham problema, fez o material, atribui a licença, deixa lá na configuração Creative Commons, porque aí não tem problema. Joia! Deixa eu fazer uma apresentação aqui rapidinho aqui, Caroline, que aí você vai conseguir ver também a nossa página. Sei que é importante. Gente, a nossa página da superintendência é essa aqui, ó, srelba.educacão.mg.gov.br. Quando a gente entra na página, deixa eu ver aqui se o Google vai funcionar direitinho. Ok, então tá aqui, gente. Aí a Eliana vai postando, né, as solicitações do gabinete. Nosso ciclo de capacitação está aqui, ó, terceiro de capacitações virtuais. Tem aqui tá aqui, viu, Caroline? Do ladinho aqui já os créditos dessa foto que eu utilizei, tá ok? A gente abre aqui o nosso ciclo. E aqui, gente, logo abaixo, tem todas as capacitações que foram dadas durante esse ciclo, com a data, o que é a descrição da capacitação, os professores, né, os servidores que são protagonistas da nossa atuação, né, então está aqui a metodologia ativa, o link da capacitação da manhã e da tarde, Carlote, manhã e tarde, com a Tatiana. A Tatiana foi figurinha carimbada. Manhã e tarde, isso tudo aqui tá gratuito para todos, tá? Canva, Facebook Live, iShot, Play Games, podcast, a Eliana vai colocar aqui, nós vamos colocar o nome da Caroline direitinho aqui, já colocar no final do dia aqui o restante dos links. Caroline, a gente tem esse carinho de estar postando, né, todos os links de todas as capacitações, para que o servidor ele possa, né, posteriormente estar acessando, tá fazendo o repasse das informações para os pares deles. A gente sabe que agora o Google Meet está com a limitação de 100 pessoas, e durante a nossa capacitação nós recebemos aquele ofício circular de orientação sobre as transmissões que podem ser feitas utilizando o OBS, mas como a gente já estava no meio do processo, a gente achou por melhor não modificar, né, a nossa programação do terceiro ciclo, não partir para uma transmissão ao vivo. Hoje era bem possível que a gente teria que fazer essa transmissão ao vivo utilizando o OBS e o YouTube, mas de manhã foi o caos, né, o Google saindo do ar, e de tarde também o Meet não ajudou muito, mas conseguimos fazer nosso rito aqui, né? Deixa eu ver aqui se uma coisa você teria... Oi. Acho que o Guilherme tem um questionamento. Eu até respondi ele aí, mas não sei se está de acordo. Tem algum aplicativo, arquivo, para ficar esse tipo de... Que regra que ele está falando, Eliana? Eu perdi. Guilherme, você pode abrir seu áudio aí? Você está me ouvindo? Arley? Estou te ouvindo. Tá, olha, o Guilherme eu tenho uma dúvida sobre fazer referência de imagens quando utilizamos em slides.
Eu falei para ele seguir como a Caroline fez. E no final, fazer a referência de tudo. Isso, o ideal Eliane, é colocar mesmo bem próximo à imagem. Eu não cheguei a colocar das imagens lá no fim. Mas o ideal é colocar bem próximo à imagem mesmo, até para que a pessoa possa identificar e localizar aquela imagem. É semelhante ao que a gente vê nos livros didáticos mesmo. A referência vem bem ali no cantinho, bem pertinho da imagem. Ela pode ser menor. Eu coloquei no pé da página ali, eu queria chamar muita atenção para essa questão da imagem, mas o ideal é que seja mais próximo à imagem, e que pode ser com uma fonte bem menor, para não ficar... Às vezes a gente acha que não deixa tão harmônico, não fica tão bonito o texto, né? Então, assim, mas o ideal é que seja mais próximo à imagem. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá dando para ver minha tela, Eliana? Sim, Arlen. Então, Guilherme, olha para você ver que essa imagem aqui que eu peguei foi uma imagem para poder fazer a arte desse trabalho, né? E logo aqui em cima, bem pequenininho, eu vou tentar aumentar o zoom aqui, tá a descrição de onde que foi retirada essa imagem. Então, vou tentar mostrar para você aqui uma arte que foi feita por nós. Tá aqui, ó. Freepik, onde que tá o endereço da imagem, tá aqui, ó. Bem na lateral, o endereço dela direitinho, de onde que foi extraída essa imagem, e faz referência a essa, é um título, né, uma capinha que a gente tem dos nossos vídeos, que daqui a pouco vai estar, né, inclusive, até lá no nosso site, tá ok? A gente puxa ela aqui bem na lateral. E o legal, Arlen, que essa página do Freepik, quem gosta de utilizar, eu falo que eu gosto de buscar muito PNG, que eu acho que fica muito harmônico. Quem gosta de utilizar PNG, no Freepik, eu falo PNG, gente, quando eu falo PNG, é a foto sem fundo. Só tem, vamos supor, eu quero um bonequinho, mas meu slide é amarelo. Então, fica o bonequinho ali no slide, ele não fica com aquele fundo branco, com o fundo... Às vezes ele não quer um fundo na imagem, né? E nessa página do Freepik a gente acha muita coisa que é nesse estilo, né? Então é bem bacana, é bem legal para ser utilizado. Já é semelhante a essa... Isso aqui é uma marquinha nossa do NTE, Caroline. Então aqui, onde que eu coloco, ele puxa o fundo do espaço. Ele é um aqui. PNG, isso. Então assim, é muito legal. No Freepik tem muita coisa livre e que é PNG, não tem o fundo na imagem e é bacana, dependendo do que a pessoa quer fazer, quer utilizar, né? Ok? Deixa eu fechar aqui. Vamos salvar. Voltar para a nossa apresentação aqui. Interromper o compartilhamento. Surgiu mais alguma coisa, Eliana? Tá ok? Ô Guilherme, tá sendo sim gravado, só que é uma gravação diferente. Essa aqui eu vou tomar mais um pouquinho de cor com ela, então nós estamos gravando aqui pelo OBS. Mas a gente espera que até o final do dia a gente já tenha condições de postar as duas, tá? Lá na nossa página. Aí tem várias formas de localizar. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook e estamos com o link na página da Superintendência de Ubá, tá ok? Então, até o final do dia a gente vai ter condições de completar aquele quadro lá com a capacitação de sexta-feira da professora Tatiana e a capacitação de hoje da Caroline, tá ok?